Nós vamos ver agora o conjunto dos números inteiros. Nós já estudamos o conjunto dos números naturais, agora nós vamos estudar o conjunto dos números inteiros. Só que números inteiros, você já sabe o que são, concorda? O que são números inteiros? O que são os números inteiros? São os números naturais que você já estudou, mais os seus negativos. Isso você já viu, concorda? E o que é, então, o conjunto dos números inteiros? É o conjunto que tem os números inteiros, ora veja. Então, olha só, lá no conjunto dos números naturais, lá só tinha os números naturais, sim ou não? Aqui no conjunto dos números inteiros, você tem os números naturais mais os seus negativos, sim ou não? Que se chama números inteiros, certo? Então, agora presta atenção nisso daqui. Números inteiros. Ele é representado por esse sinal aqui, ó. Isso aqui parece a letra o quê? Z. Eu disse que é isso aqui? Eu disse que é isso aqui? Não. Eu disse que é isso aqui? Não. Conjunto dos números inteiros é um Z que tem essa barrinha aqui. Tá lembrado dos números naturais, galera? Quem tá lembrado dos números naturais? Que é o N, e olha a barrinha aqui, ó. Tá vendo a barrinha? Aqui também tem uma barrinha ali. Então, isso daqui significa o quê? Fala para mim. Que é conjunto dos números inteiros. Tudo bem? Só que, lá no conjunto dos números naturais, você viu que o símbolo pode ter sobrescrito um asterisco, que significa o quê? Tirou qual número? O zero. Então, você já sabe o que significa isso daqui. O que significa isso daqui? Hein? Sem o asterisco significa o quê? Conjunto dos números inteiros. Certo? Com o asterisco, então, vai significar o quê? Conjunto dos números inteiros, tirando o quê? O zero. Tudo bem aí? Então, vê se ficaria assim, ó. Números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5. Os positivos, concordam? Mais qual? O zero. E mais qual? Os negativos. Sim ou não? Esse daqui, galera, é o conjunto. Que conjunto é esse daqui? É o conjunto dos números inteiros, não é isso? Sim ou não? Agora, presta atenção. Se eu fizer isso daqui, ó, o que vai acontecer com esses números aqui? Vai tirar qual? Vai tirar o zero. Isso ficou claro? Então vem comigo. Isso aqui significa o quê? Conjunto dos números inteiros. E esse daqui? Conjunto dos números inteiros, tirando o quê? Tirando o zero. Agora, presta atenção, que coisa sinistra que vai acontecer, hein? Presta atenção. Eu quero agora esse símbolo aqui, ó. Eita, o que é esse maisinho aqui, hein? Sabe o que vai acontecer ali? Eu vou tirar, ó, presta atenção nesses números aqui. Esse aqui não é o conjunto dos números inteiros? Não é isso? Quando eu coloco esse mais aqui embaixo, eu tiro o quê? Os números negativos. Olha que coisa. Agora vai acontecer um problema que muito aluno erra. Pensa comigo aqui. Se eu coloco esse asterisco, eu tiro o quê? O zero. Se eu coloco esse mais, eu tiro o quê? Os negativos. Será que eu posso falar assim? Presta atenção. Esse conjunto aqui é o conjunto dos números inteiros positivos. Posso falar? Hã? Não. Por que não? Todos esses números são positivos? O zero é positivo? Não.
Então, esse conjunto não é o conjunto dos números inteiros positivos. Você pode falar assim, ó, é o conjunto dos números inteiros positivos com o zero. Posso falar? Não posso. Mas aí no seu livro costuma estar assim, ó, esse daqui é o conjunto dos números inteiros e tirou qual? Tirou qual? Os negativos? Então ele fala assim, ó, conjunto dos números inteiros não negativos. Não é legal? Conjunto dos números inteiros não negativos. Então se tirou os negativos, tem o quê? O zero e os positivos. Agora vamos pensar um pouco. E se eu faço isso daqui? Eita! Ó, coloquei o mais, tirei os negativos. Coloquei o asterisco, eu tiro o que dali agora? Agora eu tiro zero. Concorda ou não? Então, asterisco com esse mais subscrito e com o conjunto dos números inteiros, com esse mais subscrito e com esse asterisco sobrescrito, nós temos aqui os números inteiros que tirou o quê? Tirou o quê? O zero e os negativos. Será que para isso aqui eu poderia falar que é o conjunto dos números inteiros com números positivos? Posso falar? Posso. Tem algum número negativo aqui? Não. Tem o zero? Só tem positivo. Concorda? Galera, atenção. Esse aqui é o conjunto dos números positivos? Positivos mais o zero. Certo? E que você chama de quê? Não negativos. Tudo bem até aí? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se eu colocar o menos aqui, subscrito, eu tiro o quê? Os positivos, muito bem. Então eu tenho aqui o zero, o menos 1, o menos 2, menos 3 e continua para cá. Sim ou não? Se eu coloco o menos aqui embaixo, eu tiro todos os positivos. E aí eu te pergunto, será que eu posso falar que esse conjunto aqui, ele é o conjunto com números negativos? Não. Por quê? Porque tem negativos, mas também tem o zero, e o zero não é negativo e nem positivo. Tudo bem até aí, gente? Então, o que eu poderia falar aqui, hein? Vê se eu posso falar assim. Esse é o conjunto dos números não positivos. Posso falar? Eu tirei o positivo, galera? Então, posso dizer que ele é o conjunto dos números não positivos. Mas também poderia falar que ele é o conjunto dos números negativos e o zero. Posso falar também? Agora eu te pergunto, e se eu acrescento isso daqui? Quem que sai dali agora? Sai o zero. E será que agora eu posso falar que esse conjunto aqui, ele só tem número negativo? Agora eu posso falar que ele só tem número negativo. Sim ou não? Então, para finalizar, vamos lá, hein? Vamos ver se vocês estão entendendo aqui. Números inteiros. É isso aqui ou não é? O que acontece com os números inteiros se eu coloco um asterisco ali em cima? Tiro zero. O que acontece se eu coloco um mais aqui embaixo? Tiro o quê? Tiro o quê? Os negativos. Se eu tirei os negativos, então ele é os números não negativos. Certo? E se eu coloco o asterisco aqui em cima também, eu tiro o que agora? Eu tiro os negativos e tiro os positivos? Não, eu tiro o quê? O zero. Muito bem. O que acontece se eu colocar o menos aqui embaixo? O que eu tiro? Os números positivos. Então eu posso dizer que ele é o conjunto dos números não positivos? Certo. E o que acontece se eu tiro isso daqui? Eu tiro o zero. Galera, isso aqui está difícil? Sim ou não? Então agora nós vamos fazer exercícios. Mas por enquanto, tá fácil ou não tá? Então vamos para a próxima.